Capítulo 2. Escuridão novamente. Algo se agita dentro de mim, eu procuro a luz, mas ela está fora do meu alcance. Beba! Eu abro os olhos, o rosto emburrado de Ivan entra em foco. Tente você, ele resmunga para alguém. Então Jania se inclina sobre mim, mais bonita do que nunca, mesmo que um kefta vermelho e esfarrapado. Estou sonhando? Ela pressiona algo em meus lábios. Beba, Alina! Tento afastar o copo, mas não posso mover as mãos. Meu nariz é apertado, minha boca forçada a se abrir. Algum tipo de caldo desliza pela minha garganta. Eu tuço e cuspo. Onde estou? Tento dizer. Ouço outra voz, fria e pura. Ponham-na de volta para dormir. Estou na carroça de pônei, voltando para a vila com Ana Cuia. Seu cotovelo ossudo acerta minha costela enquanto sacudimos até a estrada que nos levará de volta para casa em Keramzey. Mali está ao lado dela, rindo e apontando para tudo que vemos. O pequeno pônei gorducho caminha com dificuldade, sacudindo sua crina desgrenhada enquanto subimos a última colina. Na metade da subida, passamos por um homem e uma mulher do outro lado da estrada. Ele assovia enquanto seguem, balançando seu cajado em sincronia com a música. A mulher caminha com dificuldade ao seu lado, cabeça curvada, um bloco de sal amarrado nas costas. Eles são muito pobres? Pergunto a Ana Cuia. Não tanto quanto os outros. Então por que ele não compra um burro? Ele não precisa de um burro, diz Ana Cuia. Ele tem uma esposa. Eu vou casar com a Alina, diz Mali. A carroça passa suavemente. O homem tira o cap e grita uma saudação alegre. Mali lhe responde alegremente, acenando e sorrindo, quase saltando do seu assento. Olho para trás por sobre o ombro, esticando o pescoço para ver a mulher caminhando penosamente atrás do marido. Na verdade, ela é apenas uma menina, mas seus olhos são velhos e abatidos. Ana Cuia não deixa passar nada. Aquilo é o que acontece com meninas camponesas que não têm o benefício da benevolência do Duque. É por isso que você deve ser agradecida e mantê-lo todas as noites em suas orações. O tilintar de correntes. O rosto preocupado de Jania não é seguro continuar fazendo isso com ela. Não me diga como fazer meu trabalho, Ivan rebate. O Darkling de preto, de pé nas sombras, o ritmo do mar abaixo de mim, a percepção do que acontecia me acerta como um soco. Estamos em um navio. Por favor, que eu esteja sonhando. Estou na estrada, novamente a caminho de Keramzey, vendo o pescoço inclinado do pônei enquanto ele se esforça para subir a colina. Quando olho para trás, a garota lutando sob o peso de bloco de sal tem o meu rosto. Bagra está sentada atrás de mim na carroça. O boi sente o jugo, diz ela. Mas será que o pássaro sente o peso de suas asas? Seus olhos são de azeviche negro. Seja grata, dizem eles, seja grata. Ela agarra as rédeas. Beba mais caldo. Dessa vez eu não luto. Não quero engasgar de novo. Caio para trás, deixo minhas pálpebras descerem. Vou me afastando, fraca demais para lutar. Uma mão na minha bochecha. Mali, consigo resmungar. A mão recua, só resta o vazio. Acorde! Dessa vez não reconheço a voz. Acordem-na! Minhas pálpebras se abrem num tremor. Ainda estou sonhando? Um garoto se inclina sobre mim, cabelo avermelhado, nariz quebrado. Ele me lembra uma raposa esperta demais. Outra das histórias de Ana Cuia, esperta o suficiente para escapar de uma armadilha, mas tola demais para perceber que não escaparia de uma segunda. Há outro garoto de pé atrás dele, mas esse é um gigante, uma das maiores pessoas que já vi. Seus olhos dourados têm o caimento chu. Alina, diz a raposa, como ele sabe meu nome? A porta se abre e vejo outro rosto estranho, uma garota com cabelo negro e curto e o mesmo olhar dourado do gigante. Eles estão vindo, diz ela. A raposa xinga. Adormeça de novo. O gigante se aproxima. A escuridão sangra para dentro de mim. Não, por favor. É tarde demais. O escuro me envolve. Sou uma garota escalando uma colina.
Minhas botas golpeiam ruidosas a lama e minhas costas doem com o peso do sal sobre elas. Quando acho que não conseguirei dar outro passo, me sinto ser suspensa do solo. O sal escorrega dos meus ombros e vejo-o se despedaçar na estrada. Flutuo cada vez mais alto. Abaixo de mim posso ver uma carroça de pônei, os 3 passageiros olhando para mim, suas bocas abertas de surpresa. Posso ver minha sombra passar por eles, passar pela estrada e pelos campos áridos do inverno, a forma negra de uma garota elevada por suas próprias asas que se abrem. A primeira coisa que percebi ser real foi o balanço do navio, os rangidos do cordame, as batidas da água no casco. Quando tentei me virar, uma pontada de dor atravessou meu ombro. Engoli em seco e me ergui num sacolejo, os olhos se abrindo de repente, o coração acelerado, completamente desperta. Senti uma onda de náusea e tive que piscar para me livrar das estrelas que voavam em minha visão. Eu estava na cabine arrumada de um navio, deitada em uma cama estreita. A luz do dia passava por uma escotilha lateral. Jenny estava sentada na borda da minha cama. Então eu não tinha sonhado com ela, ou estava sonhando agora. Tentei sacudir as teias de aranha da minha mente e fui recompensada por outra onda de náusea. O cheiro desagradável no ar não estava ajudando a estabilizar meu estômago. Forcei-me a respirar de maneira longa e trêmula. Jenny vestia um kefta vermelho bordado de azul, uma combinação que eu não tinha visto em nenhum outro grisha. A vestimenta estava suja e um pouco gasta, mas seu cabelo seguia arrumado em cachos perfeitos. E ela parecia mais adorável que qualquer rainha. Ela levou uma caneca de lata aos meus lábios. Beba, disse ela. O que é? Perguntei cautelosa. É só água. Tentei pegar a caneca, mas percebi que meus pulsos estavam acorrentados. Levantei as mãos desajeitadamente. A água tinha um gosto metálico choco, mas eu estava seca. Tomei um gole, tossi, depois bebi com avidez. Devagar, disse ela, sua mão retirando o cabelo do meu rosto, ou passará mal. Quanto tempo? Perguntei olhando para Ivan, que se recostou na porta me observando. Quanto tempo fiquei desmaiada? Por mais de uma semana, disse Jenia. Uma semana? Fui tomada pelo pânico. Uma semana com Ivan desacelerando meus batimentos cardíacos para me manter inconsciente. Tentei ficar de pé e o sangue correu para minha cabeça. Eu teria caído se Jenia não tivesse se esticado para me apoiar. Sacudi a tontura para longe. Afastei-me dela, depois cambaleei para a escotilha lateral e espiei pelo círculo embaçado de vidro. Nada. Nada além de mar azul. Nenhum porto, nenhuma costa. Já fazia tempo que Nova Zen ficara para trás. Lutei contra as lágrimas que brotaram em meus olhos. Onde está Mali? Perguntei. Quando ninguém respondeu, eu me virei. Onde está Mali? Perguntei a Ivan. O Darkling quer ver você, disse ele. Tem força suficiente para caminhar ou terei de carregá-la? Dê um minuto a ela, disse Jenia. Deixa comer algo, lavar o rosto pelo menos. Não, pode me levar até ele. Jenia franziu a testa. Estou bem, insisti. Na verdade, eu me sentia fraca, tonta e apavorada, mas não ia me deitar de novo naquela cama. Precisava de respostas, não de comida. Quando deixamos a cabine, fomos envolvidos por uma nuvem mal cheirosa. Não o cheiro habitual de um navio, a mistura de esgoto, peixes e corpos que me lembrava da nossa viagem a bordo do Vereden, mas algo muito pior. Quase vomitei e fechei a boca. De repente, estava feliz de não ter comido. O que é isso? Sangue, ossos, banha derretida, disse Ivan. Estávamos a bordo de um navio baleeiro. Você acaba se acostumando, disse ele. Você acabou se acostumando, retrucou Jenia, torcendo o nariz. Eles me levaram a um alçapão que dava para o convés logo acima. Ivan subiu pela escada e eu me apressei atrás dele, ansiosa para sair das entranhas escuras do navio e me livrar daquele fedor de podridão. Foi difícil subir com as mãos presas em correntes, e Ivan logo perdeu a paciência. Ele enganchou meus pulsos para me puxar pela distância restante. Aspirei grandes goles de ar frio e pisquei diante da luz brilhante. O baleeiro movia-se pesado com as velas totalmente abertas, impulsionado por 3 grixas aéreos.
De pé perto dos mastros, com os braços estendidos, seus keftas azuis sacudindo em torno das pernas. Eles eram Eterialki, a Ordem dos Conjuradores. Poucos meses antes, eu tinha sido um deles. A tripulação do navio vestia um tecido rudimentar, e muitos estavam descalços, a melhor opção para se firmar no piso escorregadio do navio. Nenhum uniforme notei. Então, eles não eram militares, e o navio não portava nenhum estandarte que eu pudesse ver. Era fácil reconhecer o restante dos grixas do Darkling entre a tripulação, não só devido aos keftas de cores brilhantes, mas porque ficavam sem fazer nada na balaustrada, olhando o mar ou conversando enquanto os marujos de verdade trabalhavam. Vi até uma fabricadora vestindo seu kefta roxo encostada em um rolo de corda lendo. Enquanto passávamos por duas enormes caldeiras de ferro fundido, embutidas no convés, recebi uma lufada do fedor que tinha sido tão forte como no andar de baixo. Os potes de processamento, disse Jania, onde processam o óleo, não foram usados nesta viagem, mas o cheiro nunca desaparece. Tanto os grixas quanto a tripulação se viraram para nos observar, enquanto caminhávamos pela extensão do navio. Ao passarmos embaixo do mastro da mezena, vi a garota e o garoto de cabelos negros do meu sonho empoleirados acima de nós. Estavam pendurados no cordame como duas aves de rapina, observando-nos com seus olhos dourados. Então, aquilo não tinha sido um sonho, no fim das contas. Eles haviam entrado na minha cabine. Ivan me levou para a proa da embarcação, onde o Darkling me aguardava. Ele estava de costas para nós, olhando o horizonte azul sobre os gurupés, seu kefta preto ondulando ao seu redor como uma bandeira escura de guerra. Jania e Ivan fizeram suas mesuras e nos deixaram. Onde está Mali? Falei de modo áspero, minha garganta ainda rouca. O Darkling não se virou, mas balançou a cabeça e disse: pelo menos você é previsível. Desculpe entediá-lo. Onde ele está? Como sabe que ele não está morto? Meu estômago deu um nó. Porque conheço você, falei com mais confiança do que sentia. E se ele estivesse, você se jogaria no mar? Só se conseguisse levar você comigo. Onde ele está? Olhe para trás. Eu me virei. Bem no fundo do convés principal, pelo amaranhado de cordas e cordames, eu vi Mali. Estava cercado por guardas corporalque, mas seu olhar estava fixo em mim. Estava observando, esperando que eu me virasse. Dei um passo à frente. O Darkling segurou meu braço. Não tão longe, disse ele. Deixe-me falar com ele, implorei. Eu odiava o desespero na minha voz. Nem pensar. Vocês dois têm o péssimo hábito de agir como idiotas e chamar isso de ato heróico. O Darkling ergueu a mão, e os guardas de Mali começaram a levá-lo embora. Alina! Ele gritou, e depois resmungou quando um guarda o socou em seu rosto. Mali! Gritei enquanto ele se debatia, sendo arrastado para a área abaixo do deck. Mali! Eu me afastei das mãos do Darkling, minha raiva engasgada na garganta. Se você machucá-lo... Não vou machucá-lo, ele disse. Pelo menos não enquanto ele me for útil. Não quero que ele seja ferido. Ele está seguro por enquanto, Alina. Mas não me teste. Se um de vocês sair da linha, o outro sofrerá. Eu disse o mesmo a ele. Fechei os olhos, tentando controlar a fúria e a desesperança que sentia. Estávamos de volta ao ponto inicial. Assenti uma vez. Mais uma vez, o Darkling balançou a cabeça. Vocês dois tornam isso muito fácil. Eu furo ele, você sangra. E você nem consegue começar a entender isso, não é? Ele tocou o colar de Morozova, deixando os dedos passear pela pele do meu pescoço. Mesmo aquele toque leve abriu uma conexão entre nós, e uma onda de energia vibrou de dentro de mim como um sino sendo tocado. Entendo o suficiente, disse ele suavemente. Quero vê-lo, exigi, todos os dias. Quero saber que ele está a salvo. É claro. Não sou cruel, Alina. Apenas cauteloso. Eu quase ri. Foi por isso que mandou um de seus monstros me morder? Não foi por isso, ele disse, seu olhar firme. Olhou para o meu ombro. Está doendo? Não, menti. A sugestão sutil de um sorriso percorreu seus lábios. Vai melhorar, disse.
mas a ferida nunca será totalmente curada, nem mesmo por um Grisha. Essas criaturas, os Nitishvoya, os nada, estremeci, lembrando-me do rastejar, do farfalhar que produziam, dos buracos no lugar das bocas. Meu ombro latejou. O que eles são? Os lábios dele se inclinaram. O rendilhado sutil de cicatrizes em seu rosto era quase invisível, como o fantasma de um mapa. Uma delas passava perigosamente perto de seu olho direito. Ele quase o tinha perdido. Ele segurou meu rosto com a mão e, quando falou, sua voz saiu praticamente carinhosa. Elas são apenas o começo, sussurrou. Ele me deixou em pé na proa, minha pele ainda viva com o toque de seus dedos, minha cabeça borbulhando de perguntas. Antes que pudesse começar a correr atrás dele, Ivan apareceu e me puxou de volta pelo convés principal. Calma aí, protestei, mas ele apenas deu outro puxão na minha manga. Perdi o equilíbrio e caí para a frente. Meus joelhos bateram dolorosamente no convés e mal tive tempo de esticar as palmas acorrentadas para impedir a queda. Estremeci quando uma lasca perfurou minha carne. Mexa-se, Ivan ordenou. Consegui ficar de joelhos. Ele me cutucou com a ponta da bota e meu joelho escorregou embaixo de mim, me mandando de volta para o convés com um barulho alto. Eu disse, mexa-se! Então, uma mão enorme me puxou para cima e me pôs gentilmente de pé. Quando me virei, fiquei surpresa de ver o gigante e a garota de cabelos pretos. Você está bem? Ela perguntou. Isso não é da sua conta, disse Ivan com raiva. Ela é uma prisioneira de Sturhond, respondeu a garota. Deve ser tratada de acordo. Sturhond. O nome era familiar. Esse navio era dele, então? E sua tripulação? Eu havia escutado falarem dele no Verreider. Ele era um traficante e corsário ravicano, famoso por furar o bloqueio figerdano e pela fortuna que tinha feito capturando navios inimigos. Mas ele não havia hasteado a bandeira com a águia dupla. Ela é prisioneira do Darkling, disse Ivan, e uma traidora. Talvez em terra, a garota disparou de volta. Ivan resmungou algo em Shu que eu não entendi. O gigante apenas riu. Você fala Shu como um turista, disse ele. E nós não recebemos ordens sua em nenhuma língua, a garota completou. Ivan sorriu. Não, sua mão se contraiu e a garota agarrou o peito, caindo sobre um joelho. Antes que eu pudesse piscar, o gigante tinha uma lâmina perversamente curvada na mão e avançava na direção de Ivan. De um jeito preguiçoso, Ivan suspendeu a outra mão e o gigante fez uma careta. Mesmo assim, ele continuou a avançar. Deixe-os em paz, protestei, puxando minhas correntes em desespero. Eu podia evocar luz com os pulsos atados, mas não conseguiria concentrá-la. Ivan me ignorou. Sua mão se fechou em punho. O gigante parou no caminho e a espada caiu de seus dedos. Suor brotou de sua sobrancelha quando Ivan espremeu a vida em seu coração. Não vamos sair da linha, Ishi-Zou. Ivan o repreendeu. Você o está matando! Falei agora em pânico. Bati meu ombro no flanco de Ivan, tentando derrubá-lo. Nesse momento, um tilintar duplo soou alto. Ivan congelou, seu sorriso evaporando. Atrás dele estava um garoto alto, mais ou menos da minha idade, talvez uns anos mais velho. Cabelo avermelhado, nariz quebrado, a raposa esperta. Ele tinha uma pistola engatilhada na mão, o cano pressionado no pescoço de Ivan. Sou um excelente anfitrião, sangrador, mas toda casa tem suas regras. Anfitrião. Então esse devia ser o Sturhand. Ele parecia jovem demais para ser o capitão de qualquer coisa. Ivan baixou as mãos. O gigante resfolegou em busca de ar. A garota ficou de pé, ainda pressionando o peito. Os dois respiravam com dificuldade e seus olhos queimavam de ódio. Esse é um bom companheiro, disse Sturhand a Ivan. Agora levarei a prisioneira de volta aos aposentos dela e você pode correr e fazer o que quer que você faça enquanto todo mundo está trabalhando. Ivan franziu a testa. Não pensei que... Claramente não pensou. Por que começar agora?
O rosto de Ivan ficou vermelho de raiva. Você não... Sturham se inclinou para mais perto, a risada sumindo de sua voz, seu comportamento tranquilo substituído por algo afiado como uma espada. Não me importa quem você é em terra. Neste navio, você não é nada além de peso morto, a menos que eu jogue para fora. Nesse caso, você será isca de tubarão. Eu gosto de tubarões. São difíceis de cozinhar, mas valem a pena por um pouco de variedade. Lembre-se disso da próxima vez que pensar em ameaçar alguém dentro desta embarcação. Ele se afastou, seu jeito alegre e restaurado. Agora vá, isca de tubarão. Corra de volta para seu mestre. Não esquecerei disso, Sturham. Ivan resmungou. O capitão revirou os olhos. É essa a ideia? Ivan se virou de costas e saiu batendo os pés. Sturham embanhou sua arma e se virou para mim com um sorriso agradável. Incrível quão rápido o navio parece lotado, não? Ele deu um tapinha no ombro do gigante e um no ombro da garota. Vocês agiram corretamente, disse ele tranquilo. Eles ainda prestavam atenção em Ivan. Os punhos da garota estavam cerrados. Não quero problemas, alertou o capitão. Entenderam? Eles se entrilharam e então assentiram com a cabeça de má vontade. Ótimo, disse Sturham. Agora voltem ao trabalho. Eu a levarei para baixo. Eles assentiram de novo. Então, para minha surpresa, cada um deles esboçou uma rápida mesura para mim antes de partirem. Eles são parentes? Perguntei, observando-os partir. Gêmeos, disse ele. Tolhe é Itamar. E você é Sturham? Nos meus bons dias, respondeu ele. Ele vestia calça de couro com um par de pistolas preso no quadril e uma sobrecasaca azul esverdeada brilhante com botões dourados e pomposos e punhos enormes. Aquilo cabia melhor em um salão de baile ou em um palco de ópera que no convés de um navio. O que um pirata está fazendo em um navio baleeiro? Perguntei. Corsário, ele me corrigiu. Tenho vários navios. O Darkling queria um baleeiro, então consegui um para ele. Você quer dizer que roubou um? Adquiri um. Você esteve na minha cabine. Muitas mulheres sonham comigo, disse ele despreocupado enquanto me conduzia para o porão do convés. Eu vi você quando acordei, insisti. Eu preciso... Ele levantou a mão. Não gaste seu fôlego, gracinha. Mas você nem sabe o que eu ia dizer. Você estava prestes a defender sua posição, me dizer que precisa da minha ajuda, que não pode me pagar, mas seu coração é honesto de sempre. Eu pisquei. Era exatamente o que eu ia dizer. Mas... Desperdício de fôlego, desperdício de tempo, desperdício de uma bela tarde, disse ele. Não gosto de ver prisioneiros sendo maltratados, mas é só até aí que vai o meu interesse. Você... Ele balançou a cabeça. E sou conhecido por ser imune a histórias de infortúnios, então, a menos que sua história envolva um cachorro falante, eu não quero escutá-la. Ela tem um? Tem o quê? Um cachorro falante? Não, respondi, mas fala do futuro de um reino e de todos que vivem nele. Que pena, disse ele, e me pegou pelo braço, levando-me para o alçapão perto da popa. Pensei que você trabalhasse para a Ravka, falei com raiva. Trabalho para quem tem a bolsa mais opulenta. Então você venderia seu país ao Darkling por um pouco de ouro? Não, por muito ouro, disse ele jovialmente. Garanto a você que não custa barato. Ele apontou para o alçapão. Depois de você. Com a ajuda de Sturham, voltei para minha cabine, onde 2 guardas grixas aguardavam para me trancar lá dentro. O capitão acenou com a cabeça e me deixou sem dizer mais nada. Sentei-me na minha cama e repousei a cabeça nas mãos. Sturham podia bancar o inocente quando quisesse. Eu sabia que ele havia estado na cabine e tinha de haver uma razão. Ou talvez eu estivesse me agarrando a qualquer pontinha de esperança. Quando Jenny me trouxe a bandeja do jantar, encontrou-me curvada na cama encarando a parede. Você devia comer, disse ela. Deixe-me em paz. Ficar amuada te deixa com rugas. E mentir te dá verrugas, disse eu irônica. Ela riu. Depois entrou e deixou a bandeja. Passou pela escotilha lateral e encarou seu reflexo no vidro.
Talvez eu devesse ficar loira, acrescentou. Vermelho corporal que destou horrivelmente do meu cabelo. Lancei um olhar por sobre o ombro. Você sabe que poderia vestir barro cozido e ainda ofuscaria cada garota dos 2 continentes. É verdade, disse ela com um sorriso irônico. Eu não retribuí o sorriso. Ela suspirou e olhou para a ponta das botas. Senti sua falta, disse ela. Fiquei surpresa com o quanto aquelas palavras me machucaram. Senti a falta dela. Também. E me senti uma idiota por isso. Você foi minha amiga em algum momento? Perguntei. Ela se sentou na beira da cama. Isso faria alguma diferença? Gostaria de saber o quanto eu fui estúpida. Eu adorava ser sua amiga, Lina, mas não me arrependo do que fiz. Mesmo depois de tudo que ele fez... Sei que você pensa que ele é um monstro, mas ele está tentando fazer o que é certo por Ravika e por todos nós. Dei um impulso para ficar apoiada nos cotovelos. Tinha vivido com a consciência das mentiras do Darkling por tanto tempo que era fácil para mim esquecer que poucas pessoas sabiam o que ele realmente era. Gênia, ele criou a dobra. O herege negro... Não existe herege negro, eu disse revelando a verdade que Bagra tinha me contado meses antes do pequeno palácio. Ele culpou o ancestral dele pela dobra, mas só existiu um Darkling e ele só se importa com poder. Impossível. O Darkling passou a vida inteira tentando libertar Ravika da dobra. Como você pode dizer isso depois do que ele fez em Novo Krirbisky? O Darkling tinha usado o poder do Não-Mar para destruir uma cidade inteira, uma demonstração de força para acuar seus inimigos e mandar o começo de seu governo. E eu havia tornado aquilo possível. Eu sei que houve um acidente. Um acidente? Ele matou centenas de pessoas, talvez milhares. E as pessoas que estavam no esquife? Disse ela calmamente. Inspirei o ar pesadamente e me deitei de volta. Por um longo momento estudei as tábuas acima de mim. Não queria perguntar, mas sabia que ia acabar perguntando. A pergunta tinha me assombrado ao longo de semanas e quilômetros de oceano. Houve outros sobreviventes? Além do Ivan e do Darkling? Eu assenti esperando. 2 infernais que os ajudaram a escapar, disse ela. Alguns soldados do primeiro exército conseguiram voltar e uma Aeros chamada Natália escapou, mas morreu um pouco depois por causa dos ferimentos. Fechei os olhos. Quantas pessoas tinham morrido a bordo daquele esquife terrestre? 30, 40? Eu me senti nauseada. Podia ouvir seus gritos, os bramidos dos Volcras. Podia sentir o cheiro de pólvora e sangue. Havia sacrificado aquelas pessoas pela vida de Mali e por minha liberdade, mas no final elas haviam morrido por nada. Havíamos voltado para as mãos do Darkling e ele estava mais poderoso do que nunca. Jenny pousou a mão sobre a minha. Você fez o que tinha que fazer, Alina. Deixei escapar um ganido ríspido de risada e puxei minha mão. Foi o que Darkling te disse, Jenny? Isso torna as coisas mais fáceis? Não, na verdade não. Ela olhou para o próprio colo, dobrando e desdobrando as dobras de seu kefta. Ele me libertou, Alina, ela disse. O que eu deveria fazer? Correr de volta para o palácio e voltar para o rei? Ela sacudiu a cabeça com força. Não, eu fiz a minha escolha. E os outros Grishas? Perguntei. Eles não podem ter ficado todos do lado do Darkling. Quantos permaneceram em Ravika? Jenny se enrijeceu. Não acho que deveria falar sobre isso com você. Jenny! Coma, Alina. Tente descansar um pouco. Estaremos em gelo em breve. No gelo. Então, não estávamos voltando para Ravika. Devíamos estar viajando para o norte. Ela se levantou e espanou o pó de seu kefta. Ela podia brincar a respeito da cor, mas eu sabia quanto isso significava para ela. Ela tinha provado que era uma verdadeira Grisha, protegida, favorecida, não mais uma serviçal. Eu me lembrei da doença misteriosa que enfraquecera o rei um pouco antes do golpe do Darkling. Jenya era uma das poucas Grishas com acesso à família real. Ela havia usado aquele acesso para conquistar o direito de vestir-se de vermelho. Jenya, falei quando ela chegou à porta. Só mais uma pergunta. Ela parou, sua mão no ferrolho. Parecia um assunto tão sem importância, tão bobo para ser mencionado depois de todo aquele tempo,
mas era algo que havia me incomodado por um bom tempo. As cartas que escrevi para Mali lá no pequeno palácio, ele disse que nunca as recebeu. Ela não se virou de volta para mim, mas eu vi seus ombros arquearem. Elas nunca foram enviadas, ela sussurrou. O Darkling disse que você precisava deixar sua antiga vida para trás. Ela fechou a porta e ouviu o clique do ferrolho cerrando. Todas aquelas horas passadas conversando e rindo com Jenya, bebendo chá e experimentando vestidos. Ela havia mentido para mim o tempo inteiro. A pior parte disso era saber que o Darkling tinha razão. Se eu continuasse me agarrando a Mali e as memórias do amor que sentia por ele, nunca teria dominado meu poder. Mas Jenya não sabia disso. Ela apenas tinha seguido ordens e deixado meu coração se partir. Eu não sabia como chamar aquilo, mas não era amizade. Virei-me de lado, sentindo a agitação suave do navio embaixo de mim. Será que era essa a sensação de ser embalada para dormir nos braços de uma mãe? Não conseguia me lembrar. Onakuya costumava cantarolar às vezes, em voz baixa, quando ia apagar as lamparinas e fechar os dormitórios de Keramzin de noite. Aquilo tinha sido o mais próximo que Mali e eu havíamos chegado de uma canção de ninar. Em algum lugar lá em cima, ouvi um marinheiro gritar algo junto ao vento. O sino tocou, avisando da mudança de guarda. Estamos vivos, lembrei a mim mesma. Escapamos dele antes, podemos escapar novamente. Mas isso não adiantou nada, e finalmente desisti e deixei as lágrimas descerem. Sturmhound tinha sido comprado. Jenya escolhera o Darkling. Mali e eu estávamos sozinhos como sempre, sem amigos ou aliados, cercados de nada além de um mar impiedoso. Dessa vez, mesmo que escapássemos, não havia para onde fugir.